Paz, meu povo, passando aqui para deixar uma mensagem aqui para todos vocês que Deus colocou no meu coração, e eu espero que de fato Deus possa falar com vocês de maneira tremenda, não só com vocês, mas que possa abençoar muitas outras pessoas que estiverem ao redor de vocês. A palavra se encontra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 somente. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Davi, quando ele foi consagrado rei de Israel, ele não era conhecido, ele não era de família real e ainda era um jovem. E, obviamente, da família ali de Davi, era o que todos menos esperavam para ser o rei. Mas mesmo assim, Deus o escolheu. E, obviamente, Davi ele não virou rei do dia para a noite. Davi ele passou por muitas e muitas coisas que nós não imaginamos. Quando nós falamos em Davi, primeiramente nós pensamos no rei poderoso que ele foi. Um rei grande, um rei bom para Israel, né? Um rei vitorioso, um rei guerreiro, um rei segundo o coração de Deus, aquele que agrada ao Senhor, né? Enfim, muitas e muitas coisas boas. Mas geralmente nós não pensamos, quando falamos ou ouvimos sobre Davi, o quanto ele se sentia vazio. Não vou dizer o quanto ele se sentia vazio, mas quantas vezes ele teve esse momento de solidão, de sofrimento, de angústia, que era somente ele e Deus, quando era somente ele e o próprio pecado dele, quando era ele e as lutas internas dele, sabe? Ele e os seus pensamentos. Tem vários e vários salmos que Davi ele clama por arrependimento, por socorro, por proteção, por livramento, sabe? Por cuidado, por carinho, por coisas assim que nós não imaginamos que um rei pediria. Como, por exemplo, o Salmos 51. Ele diz que ele pode perder tudo e todas as coisas, mas ele não pode perder a presença de Deus. E, obviamente, para ele se tornar o rei que ele foi, houve um tempo, houve lutas, houve provas, houve muitas situações, muitas e muitas situações. Mas a promessa de Deus se cumpriu. E nos dias de hoje, digamos que nós queremos que as coisas aconteçam, né, de forma inesperada, rápida, de uma vez, sendo que nunca foi assim, sabe? Deus ele sempre trabalhou com um tempo determinado. Jó ele teve que esperar um tempo para receber tudo em dobro. Jesus ele teve que esperar um tempo para se sacrificar. E tem vários e vários outros exemplos na Bíblia que há um tempo determinado para todas as coisas. E que em tudo na nossa vida acontece por um propósito debaixo do céu. Ou seja, nada acontece sem a permissão do nosso Deus. E isso tranquiliza o meu coração, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho. Porque eu reconheço que sou falho, reconheço que sou pecador e reconheço que sou dependente de Deus. Reconheço que este Deus, Ele é meu Pai, Ele é meu amigo, Ele é meu socorro, Ele está comigo. Quando nós deixamos a religiosidade de lado e começamos a praticar, assim, um relacionamento
com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, tudo começa a mudar. Obviamente que as coisas não vão ficar mais fáceis, mas ficam melhores. Porque você tem Deus, você começa a estar mais íntimo de Deus, você começa a reconhecer mais a voz de Deus, a ter mais da presença de Deus. E não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. Então a mensagem principal que eu quero deixar aqui para todos vocês é que vocês possam acalmar o coração de vocês. Há um tempo determinado para todas as coisas e Deus está sobre o controle de todas as coisas. Acalme o seu coração. Confie no Senhor de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, porque Deus, ele não é homem para mentir e não é filho do homem para que se arrependa. Este vazio que fica dentro dos nossos corações, que nós tentamos preencher com relacionamentos, com pessoas, com momentos, com prazeres, ou sei lá, com coisas materiais, com planos, com sonhos, com objetivos, com qualquer outra coisa que seja, não preenche como Deus preenche o nosso coração. A presença de Cristo, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo é diferente de tudo e todas as coisas. E para você poder saber o que é, você precisa experimentar. Não tem como eu descrever para você em palavras a sensação que é. Mas saiba que é a melhor coisa que tem neste mundo. Quando nós nos prostramos diante de Deus e sentimos o cuidado do Pai. Uma vez deitado em minha cama, olhando para o teto, eu clamei por ajuda a Deus, pedindo socorro a Deus, para que Deus me salvasse de mim mesmo, dos meus pensamentos, da minha angústia, da minha aflição. E Deus enviou pessoas para me visitar, irmãs para orarem por mim. E eu vi o cuidado de Deus. Quem é grato não se esquece. Quem é grato se lembra das coisas que Deus fez por você. E é isso que nos faz ter esperança. É isso que nos faz esperar cada vez mais. Espere no Senhor, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Se hoje você sofre, se hoje você chora, se hoje você sente dor, haverá um dia que a alegria virá, que o alívio virá, que o socorro virá, que Deus vai entrar com providência. Deus, ele não abandona o justo. Apenas continue, creia no nosso Deus e ele vai nos abençoar. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Confie no Senhor, confie no Senhor. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E agora eu vou orar por todos nós, para que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui está Jesus. Eu e os meus irmãos e irmãs, diante de Ti, Jesus, para buscar um fortalecimento, sabedoria, discernimento, Jesus. Pai, que o Senhor possa nos direcionar, Jesus, a estar no centro da Tua vontade, Pai, porque não há lugar melhor, Jesus. Não há coisa melhor, Jesus, do que a Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor possa confortar os nossos corações, tranquilizar os nossos pensamentos, Jesus, e repreender tudo aquilo que não provém de Ti sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Jesus, pegar em nossas mãos e nos ajudar a caminhar nos Teus caminhos, Pai. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, Pai. Que o Senhor possa, Jesus, fazer com que cada um de nós possamos passar a confiar no Senhor mais e mais, Jesus. Dai-nos força, Senhor, para estar cada vez mais íntimos, mais sensíveis, Senhor, a Ti. Que o Senhor possa
tocar aos nossos corações e nos transformar, Jesus. Que possamos ter um coração que agrada a Ti, que possamos ser obedientes, que possamos ser filhos fiéis. Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, e que o Senhor não só abençoe as nossas vidas, mas de todos que estão ao nosso derredor, Pai. As nossas famílias, os nossos amigos, os nossos inimigos, todos, Jesus. Livra-nos do mal. E obrigado, Senhor, por tudo e todas as coisas, porque sabemos que em tudo há um propósito do Senhor. Nada assim acontece sem a Tua permissão, Jesus. E é por isso que nós Te agradecemos, Pai. Amém. Que Deus abençoe.